nesse vídeo eu quero te trazer uma informação exclusiva sobre Vitão e a venda dele para o Napoli. Porque o Internacional tem duas pessoas nesse momento da Europa, não só para tratar sobre a venda do Alexandre Bernabei, porque na verdade existe uma outra situação, que é a venda do zagueiro Vitão. E nesse vídeo eu quero te trazer os detalhes, falando de valores, falando também do bastidor do Vitão, o que ele quer para sua carreira e também quanto que o Inter deseja nessa negociação. Mas não só isso, falando também sobre Juan Jesus, porque querendo ou não, o zagueiro que hoje está na Napoli é um atleta que no fim deste ano pode assinar um pré-contrato. Eu quero te trazer também um bastidor se o Inter pensa em fazer uma troca de o Napoli dar um valor mais o Juan Jesus em troca do Vitão. Nesse vídeo eu quero te trazer mais detalhes também sobre essa situação, mas antes, para a vinheta. Muito bom dia, colorados! Começando aqui com novas informações do Internacional e só antes de começar com esse vídeo, não esquece de deixar o teu gostei, te inscrever no canal e ativar também aqui o sininho de notificações, que é muito importante, tá bom? Além disso, deixa nos comentários também a tua opinião, em especial sobre esta proposta do Vitão. O que tu acha? Tu aceitaria? Deixa nos comentários que eu quero saber a tua opinião. Pois bem, vamos começar exatamente falando sobre ela. Mas antes eu preciso dar um contexto para vocês do que está acontecendo. O Internacional, na última semana, enviou duas pessoas para a Europa para tratar de diversas negociações. E quem confirmou isso foi o próprio André Mazzucco na entrevista coletiva que ele deu há cerca de 2 dias atrás. Inclusive a gente tem o nome dessas pessoas, que é o Felipe Telegraph, que é o diretor jurídico do Inter, e também o Ricardo Sobrinho, que é o gerente de mercado do Internacional. Essas duas pessoas estão na Europa para tratar algumas negociações. Só que o que a gente imaginava? Que era a negociação da compra do Alexandre Bernabei junto ao Celtics da Escócia, e sim, é também sobre essa situação. O Inter também negocia a compra do lateral esquerdo da argentino, mas não só isso. O Internacional também está com uma outra negociação, que seria sobre o zagueiro Vitão. Pois bem, para quem não sabe, a Napoli da Itália irá fazer uma proposta ao Internacional, e aí eu já quero colocar valores para vocês na mesa, que é uma proposta de 7 milhões de euros por 100% dos direitos econômicos do Vitão. Ou seja, o Inter só tem 80% desse atleta, e os outros 20% pertencem ao seu staff e ao próprio Vitão. Então, ao todo, caso o Inter realmente aceite essa proposta do Napoli, o Inter ficaria com 5 milhões e 600 mil euros. Isso, dando uma boa de uma arredondada nesse momento no euro, a gente está falando de um pouco mais de 32, 33 milhões de reais que iriam para os cofres do Internacional. Mas o fato é que esse valor é muito pequeno, né? Porque se tu for, inclusive, fazer um comparativo, a última venda que o Inter fez, que foi do Igor Gomes para o Shabab Al-Ahly dos Emirados Árabes, foi no valor de 4 milhões de euros. E assim, a gente está falando do Igor Gomes, que era o reserva do Vitão, é um jogador que, não vou dizer que é muito pior que o Vitão, mas está num nível muito diferente prateleira do Vitão, né? O Vitão tá muito mais acima, né? Às vezes a gente até chega a falar que o Vitão pode ser seleção brasileira. E os últimos jogos dele vêm sendo incríveis, tá? E nesse momento, o Inter não vai aceitar essa proposta de 7 milhões de euros, ainda mais porque é uma proposta, primeiro, de 100%, e o Inter ficaria com só 5 milhões e 600 mil, e segundo, que o Inter quer um valor superior, porque na metade do ano quase vendeu ele por 10, só para o Internacional. Inclusive, trazendo um outro bastidor para ti, na metade da temporada, o Real Betis e o Nottingham Forest eram dois clubes que tinham feito propostas do Internacional. O Inter, inclusive, tinha uma proposta melhor, que era do Nottingham, só que daí o Vitão queria ir para o Real Betis. E aí, inclusive, teve uma discussão, entre aspas, né, uma rusga do empresário do Vitão com uma outra pessoa do staff do Vitão, porque o Vitão queria ir pro Betis, o Inter queria aceitar o Nottingham Forest, o empresário do Vitão queria ir pro Nottingham, só que essa outra pessoa também estava junto com o Vitão e queria levar ele pro Betis. Acabou que no fim das contas ele ficou no Internacional e está aqui. Só que agora nem o Real Betis e nem o Nottingham Forest querem mais o Vitão. Por quê? Porque o Real Betis contratou o Natan,
que era da Napoli, e além disso, o Nottingham Forest da Inglaterra também contratou o seu zagueiro, né? Tem inclusive um que é o Murilo, que era aquele que era do Corinthians. E agora a Napoli precisa trazer um outro zagueiro. Tu vai falar, bom, mas eles têm o Juan Jesus. Sim, só que o Juan Jesus está muito queimado lá na Napoli. E aí por uma série de situações, porque é um zagueiro que está com todo aquele problema extracampo que eu expliquei já alguns vídeos atrás, né, de ter sido a sua casa violado, de assaltantes terem pegado inclusive o carro dele, enfim, uma série de situações extracampo. E eles querem um outro zagueiro, tá? E a partir disso também, né, a Napoli vai aumentar essa proposta ao natural. Então pode ser que essa negociação aconteça. Só que eu tenho certeza que tu tá pensando é que se o Vitão podendo ir para a Napoli e o Inter tendo o interesse do Juan Jesus, e eu tenho a confirmação disso, o Inter tem esse interesse na contratação do Juan Jesus, que é aquele jogador que passou pelo Internacional, cria do celeiro de As, depois foi para a Itália, Inter de Milão, Roma, e hoje está na Napoli. Contrato termina no fim da metade do ano que vem, mas no fim deste ano ele já pode assinar um pré-contrato. E teoricamente poderia fazer um brick, né? A Napoli dar um valor ao Inter e mais o Juan Jesus. Isso poderia ser feito, porém não é um custo-benefício bom para o Internacional, porque o contrato do Juan Jesus já está acabando. Então se o Inter espera mais aí meia temporada, consegue ele de graça e ainda consegue um valor superior com o Vitão. Mas o que o Inter quer, tá? Ou o que o Inter está pensando em fazer? No fim desse ano, se o Inter firma um pré-contrato com o Juan Jesus, né, firma um pré-contrato que é algo completamente normal, que o Inter pode fazer a partir do dia 1º de janeiro, e o Inter sacramenta esta venda do Vitão para a Napoli, e isso tudo completamente de maneira separada, o Inter em janeiro consegue abrir uma outra negociação com a Napoli e pedir o Juan Jesus de maneira antecipada. E aí o que o Inter pode fazer é, primeiro, criar uma boa relação com a Napoli. Segundo, a Napoli não quer mais o Juan Jesus, e o Juan Jesus não quer mais a Napoli, muito menos quer ficar lá na Itália. E a partir disso o Inter consegue, com essa boa relação, trazer o Juan Jesus, que inicialmente, na teoria que eu estou formulando, tá, vir da metade do ano que vem, vir de maneira antecipada e vir já em janeiro e ser esta reposição do Vitão. Essa é uma situação que pode vir a acontecer. O fato é que o Vitão vai sair do Internacional, ele vai ser vendido ou no final deste ano, ou na metade da próxima temporada. E a partir disso, o Inter já procura outros zagueiros. Por isso que a gente escuta o nome do Pablo Mari, do Monza, por isso que a gente escuta o nome do Juan Jesus, da Napoli, por isso que a gente, em dado momento, também escutou o nome do Luiz Felipe, que hoje está no Al Ittihad da Arábia Saudita, por isso que a gente já escutou até na metade do ano o nome do Yenry Mina, que foi o nome que o Inter chegou, inclusive, a ser oferecido ao Internacional, mas as negociações não evoluíram. Então, nesse momento, o fato é que o Inter, sim, já procura um zagueiro, mas primeiro irá vender o Vitão. Mas lembrando, por esses valores colocados pela Napoli de 7 milhões de euros por 100%, não vai rolar. O Inter quer no mínimo 10 milhões de euros, ou seja, um pouco mais de 56 milhões de reais para ele Internacional. Ou seja, o Inter aceita vender 80% que o Inter tem pelos 10 milhões de euros. Aí os outros 20, o resto do clube tem que negociar com o seu staff e também com o próprio Vitão. Mas o Inter só aceita vender o Vitão a partir disso. Aparecer uma proposta de 10 milhões de euros por 80%, aí sim o Internacional começa a negociar essa situação para aí sim o atleta ir para esse possível clube que faça essa proposta. Inclusive pode ser a própria Napoli, né? Eles começaram fazendo uma proposta baixa para ir aumentando ao longo do tempo. Isso é algo que sim pode acontecer e o próprio Betis fez isso, né? O Betis começou em 7 e terminou em 12 com 10 para o Internacional, tá bom? Então esse foi o vídeo, espero que tenham gostado. Volto logo mais com essas informações. Valeu, falou e eu fui!